Espera mais aí uns 5 minutinhos aí. Tá. É 8 horas agora, né? Ok, então eu vou colocar os 5 minutos de novo, tá? O pessoal, eu vou E compartilhar. nós 5 Ó, 5 minutinhos. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês qualquer coisa. Só um momentinho. Tranquilo. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. vem que agora, 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 vem que agora,
Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar.
Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós vamos fazer uma oração, né, para agradecer ao nosso Deus pela vida, pelo dia. Eu peço que vocês fechem os olhos de vocês para nós orar ao nosso Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, quarta-feira, que o Senhor cuidou de cada um de nós. Aqui estamos nós agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Hoje foi um sol pela manhã, à tarde, mas agora à tarde começou a chover, mas que venha cair sobre nós as bênçãos a chuva de bênção. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, fortalecido pelo poder da Tua palavra. Que nós possamos andar na Tua presença e fazer a Tua santa e boa vontade. Também abençoe nessa noite o mensageiro, Deus, que vai abrir a Tua palavra, que ele não fale por ele, mas que ele fale através do Espírito Santo. E que o Espírito Santo, Deus, nessa noite venha nos encher do Seu poder para que nós possamos, ó Deus, cada dia andar na Tua presença. Abençoe nossas famílias, abençoe aqueles que estão diante do Senhor. São bênçãos que nós te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, chegou o momento que toda quarta-feira nós fazemos, né? Nós fazíamos na igreja, também nós continuamos fazendo na live, que é os pedidos e o agradecimento. Eu sei que você tem um agradecimento, você tem um pedido para fazer a Deus, e que nesse momento chegou a hora de você fazer esse pedido a Deus, né? Então, quem tiver um pedido, um agradecimento, pode fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanildo. Boa noite, todo mundo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse friozinho, mas com a graça de Deus e que o nosso Senhor fale aos nossos corações e aqueça a nossa alma. Gente, eu queria pedir a ajuda de vocês em oração. Uma amiga, o nome dela é Camila. Ela tá enferma, ela é do meu trabalho. Ela foi ao hospital, descobriu que tá com uma infecção, um problema no estômago, que tá causando muitas dores e tá atrapalhando muito a saúde e a vida dela. Ela tem uma história, assim, de vida com bastante dificuldades, com bastante questões, e ela tem um coração, assim, muito bom. Eu peço que vocês me ajudem em oração por ela. O nome dela é Camila. Eu também peço oração pela família da minha vizinha, a Maria, que faleceu. Hoje, se ela tivesse viva, seria o aniversário dela. E as filhas, o filho, o marido, a família está toda enlutada ainda, com o coração muito triste e abatido. E eu peço que vocês ajudem em oração. Oi, boa noite. Mais alguém tem um pedido? Eu quero. Pode fazer. Eu quero pedir oração para a família da Chayenne. É aquela enfermeira que o namorado matou. Eu trabalhei com ela aí no São Carlos. E desde sábado, quando eu soube, eu fiquei bem abalada, porque quando a gente conhece, né, a pessoa, sabe como a pessoa é, a gente fica triste também. Eu fui no enterro com a André do Valmiro e foi muito, muito triste ver a família desolada, né? Por conta da perda dela. A gente se coloca no lugar se fosse nossa família. Que Deus tenha misericórdia e que console a família dela, né? Do rapaz também, porque ele matou ela, mas a família está sofrendo, porque ele também se matou, o que era o namorado dela. Então, meu pedido hoje é para essa família da Chayenne. É muito triste, né? Nós temos que pregar o evangelho para Jesus voltar logo para dar um basta nisso, né? Porque cada dia que passa, as coisas sempre acontecendo coisa terrível, né? Não é fácil. Mais alguém quer fazer um pedido? Um agradecimento? Mais alguém?
Não tendo, eu também quero agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida que Ele me concede, pelo cuidado, pela proteção, pela família, né, pelos irmãos que estão presentes, que Deus abençoe a cada um de vocês. Também peço oração pelo Paulo, que eu estou estudando a Bíblia com ele, para que ele tome uma decisão de entregar a vida dele a Jesus, né? Também eu peço que vocês orem pela Nayara e pelo Alisson, né, que eles estudaram a palavra de Deus, mas ia se batizar, mas depois desistiram, estão meio fraco, estão meio fraco, que nós possamos orar por eles, né, que eles possam buscar força em Deus, para que eles possam entregar a vida a Jesus. E também orar pela nossa igreja, né, que a nossa igreja ela possa continuar caminhando lado a lado com Cristo, que nós possamos ser instrumento nas mãos de Deus para fazer o trabalho dele aqui na terra. Também essa é uma bênção que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pati, você pode orar pelos pedidos? Patrícia? Posso sim. Ok. Vamos cruzar nossa fronte, curvar nossa fronte. Meu Senhor Deus, meu Pai amado, aqui foram apresentados pedidos, meu Senhor. Mas muitos estão no nosso coração. Eu lhe peço, meu Pai, esteja conosco, nos fortaleça, nos ajude a continuarmos e seguirmos, meu Pai. Fortaleça a sua igreja, fortaleça a nós, os seus filhos, que somos cristãos, que estamos lutando, meu Pai, para levar o seu nome e a sua palavra. Meu Senhor, os dias não estão fáceis. Conforte, meu Pai, essa família. Meu Pai eterno, tenha misericórdia. Nós pedimos, meu Senhor, nos ajude, nos fortaleça para que a gente consiga seguir e levar a sua palavra, para que logo a promessa que Jesus fez se cumpra e que acabe, meu Senhor. Eu creio, meu Pai, que está para acabar, que está acabando todo esse mal, que essa terra vai passar, que uma nova vai chegar e que todas as nossas dores, as nossas lutas, elas vão servir de honra e de glória para o Senhor, para as nossas vidas na eternidade junto com o Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelos irmãos, pelo lar, pela família de cada um que aqui está representado. Nos ajude, meu Pai, a continuarmos e seguirmos o restante dessa semana. E eu lhe peço, meu Senhor, pela palavra que vai ser pregada e trazida para nós, que o Senhor Espírito Santo atue e fale através do pregador. E que essa mensagem chegue nos nossos corações e que nos fortaleça, meu Pai. Nos ajude, meu Senhor, eu te peço e te agradeço. Em nome de Cristo, meu Senhor e amado Jesus. Amém. Amém. Cláudia, agora é a sua vez. Os minutos que se segue é com você. Ok, boa noite a todos. Alegria mais uma vez poder estar participando do nosso culto. Quarta-feira é um dia muito especial, pois é o dia que nós chamamos esse culto de oração. Quando nós oramos, alguma coisa acontece. Nada fica do mesmo jeito quando a igreja se põe a orar. Esse culto deveria ser o culto em que todas as pessoas, todas as famílias, todos os pais e mães de famílias deveriam estar nele. Orando por nós, orando por nossos filhos, clamando a Deus pelas bênçãos sobre nossos lares e, sabe, porque, na verdade, o Senhor Deus, ele convoca seu povo para o adorá-lo, para prestar um culto de adoração e louvor. Bem, ditas essas coisas, nós vamos estudar a palavra agora. Nós vamos ler a Bíblia. E vamos, através da leitura da mesma, extrair algumas lições para a nossa vida.
nossa vida espiritual, também a nossa vida prática, a nossa vida diária, né? Como devemos viver neste mundo de pecado enquanto estamos aqui neste planeta Terra esperando por Cristo. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação de hoje é um texto muito conhecido, está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 26. É um tema muito conhecido, já pregamos esse tema na igreja, mas ele é muito oportuno, porque, queridos, cada dia que passa, nós percebemos que o mundo nos sufoca mais. Cada dia nós percebemos que o mundo, sabe, ele vai nos sufocando e quando a gente menos espera, a nossa mente está longe das coisas de Deus. Então, por isso eu acho esse texto muito oportuno para nós neste momento. Vamos ler, então? Você que está aí com sua Bíblia, com seu celular, se você quiser abrir. Apareceu na tela aí, ó. Até o verso 34, tá? Do verso 26 ao verso 34, nós vamos ler agora. Então, diz assim, olha. O texto diz assim, Mateus 6, a partir do verso 25, perdão, falei 26, é 25. Diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E porque andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. O texto de hoje, o Senhor Jesus, ele nos apresenta a receita para nos livrar da ansiedade, para nos livrar do estresse, para nos livrar dessa correria do dia a dia que nos traz tanto sofrimento. Neste texto, o Senhor Jesus ele utiliza alguns elementos da natureza, algumas figuras, para ilustrar o seu cuidado para conosco. Então, ele utiliza a figura das aves. Depois, ele utiliza, sabe, o exemplo do crescimento humano, da nossa longevidade de vida. E também apresenta as ervas do campo, querendo ensinar algumas lições para nós. Como deveríamos viver, como deve ser o comportamento daqueles que servem a Deus, daqueles que acreditam que Deus
é quem cuida de nós, Deus é quem nos mantém. Então ele usa a figura das aves. E ele apresenta as aves dos céus. Ele diz: olha as aves dos céus, observam como se comportam as aves. Olha como elas vivem. As aves, queridos, a primeira coisa que elas fazem quando acordam, elas cantam. Elas não acordam e já saem desesperadas, correndo feito loucas em busca de alimento. As aves, elas ainda escuro, o sol ainda não nasceu, e elas já começam a cantar. E Cristo utiliza essa figura para nos ensinar, querendo dizer que as aves dos céus, embora elas não tenham a capacidade racional, mas elas têm um instinto que lhes diz que elas têm um Criador. E a primeira coisa que elas fazem é cantar, como expressão de louvor. E depois que elas cantam, elas voam longas distâncias em busca do alimento, na certeza de que Deus preparou para elas algum grão. Então Jesus, ele usa essa figura para também ensinar para nós que seguimos Jesus e cremos nele. Ele diz: então vocês deveriam se comportar como as aves. A primeira coisa que você deve fazer quando o dia amanhece é louvar o seu Criador, reconhecer que mais um dia amanheceu para você. Meu sogro tem o costume de, todo aniversário que tem, ele apresenta o número de dias que o aniversariante viveu, até ali, aquela data que está comemorando o aniversário. Isso quer dizer que o dia amanheceu para você, até aqui. Você que tem 50 anos, quantos dias amanheceu na sua vida? Você que já tem 60 anos, quantos dias amanheceu para você? Você que já tem 80 anos, quantos dias amanheceu para você? E todos esses dias que amanheceu na sua vida, é o cuidado de Deus, é a expressão do cuidado de Deus para você. Por isso, Jesus utiliza essa figura. Observe como elas fazem. Elas tomam tempo para louvar o Criador. Elas tomam tempo para ficar com o Criador. E Jesus também nos convida para fazer a mesma coisa, para tomarmos os primeiros momentos do nosso dia, para estarmos em contato com o Criador. Ele também diz: olha como elas fazem. Elas não trabalham e nem ajuntam celeiro. Com isso aqui, Jesus não está fazendo apologia à displicência ou à preguiça. Não, Jesus está querendo dizer que há coisas que devem vir antes de você se preocupar com a vida, com esta vida, com os cuidados desta vida. E esta coisa que deve vir antes dos cuidados desta vida é o seu momento com Deus, seu momento a sós, no seu relacionamento com o seu Criador. Jesus também, ele utiliza outra figura interessante. Ele utiliza aqui a figura dos lírios do campo. Eu quero pular a figura que ele utiliza do crescimento humano e depois eu volto nele. Mas eu quero falar sobre o lírio do campo. Ele diz também: olha para o lírio do campo. Querendo dizer o seguinte, que há prioridades na vida. Quando ele fala das aves, Jesus está falando o seguinte: a comida, o alimento é uma prioridade básica na vida das pessoas. É básico. A comida, ela é necessária. Não conseguimos viver sem comida, por isso ele utilizou primeiro
a figura da comida, ela é básica, é uma necessidade primária. Mas ele utiliza também a figura do lírio do campo. E aí ele usa essa figura para dizer o seguinte, que nós precisamos nos vestir. Mas a vestimenta é uma figura secundária. Ninguém morre se não tem roupa. Ninguém vai, sabe, deixar de viver porque não tem roupa. E ele diz, observe as aves, os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se veste como um deles, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Vocês não valem muito mais do que isto? Vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? E do que o lírio do campo? Agora, tem outra coisa interessante no cuidado de Deus. Só para a gente compreender essas figuras que Jesus estava querendo ensinar. Jesus estava querendo impactar os seus ouvintes. E ali eu acredito que era uma grande multidão, pois esta parábola ela está dentro do grande sermão da montanha. E aí eu faço uma pergunta para você. Quem aqui conhece o pardal? Um pardalzinho. Pardalzinho é uma ave, essa avezinha que a gente vê aqui nas calçadas aqui da cidade. Quanto vale um pardal? Qual o valor comercial de um pardal? Quem aqui teria coragem de dar um pardal de presente para alguém? Quem compraria um pardal? Ninguém compra pardal, porque pardal não vale nada. Talvez, se você fosse comprar, talvez você comprasse uma calopsita, talvez você comprasse outro tipo de ave, mas um pardal, ninguém compra um pardal. Porque para nós o pardal não vale nada. Mas o Senhor Jesus quer ensinar para nós, e ele diz para mim e para você, está vendo o pardal? Esta ave que para você não serve para nada. Todos os dias eu as alimento. Todos os dias eu cuido de cada uma delas. E aí vem a pergunta, você não vale muito mais do que os pardais? Então por que você vive assim, desesperado, correndo atrás de coisas desta vida? Repito, não é uma apologia à displicência e nem tampouco à preguiça. Jesus está ensinando que nossa ansiedade em busca dessas coisas não vai servir para nada. E depois, então, Jesus usa a figura da longevidade de vida. Eu gosto mais desta versão que fala da longevidade de vida, pois o crescimento humano, hoje tem algumas técnicas que ajudam no crescimento humano. Tem pessoas que praticam alguns esportes e crescem aí alguns centímetros a mais. Agora, com relação à longevidade da nossa vida, Cristo quer nos ensinar que, por mais ansioso que nós estamos, não vai resolver, porque a nossa vida, o nosso tempo de vida não depende da minha preocupação. Há momentos na vida, queridos, que a solução não é ficar desesperado. Há momentos na vida que você pode ficar do jeito que você quiser, você pode ficar desesperado, você pode ficar nervoso, você pode ficar ansioso, mas não vai adiantar nada. Nós temos este problema. Nós somos seres humanos e nós entramos em desespero quando nós estamos passando por lutas e dificuldades. Nós somos desse jeito e Deus compreende. Deus conhece nossa estrutura, Deus conhece nossa natureza, mas o Senhor Jesus quer nos ensinar que há momentos na vida que, ao invés de você e eu ficarmos ansiosos, desesperados, nós devemos orar. Porque
quando você não pode mais, quando você perde o controle da situação, quando não está mais sobre o seu poder resolver as situações. Só existe uma maneira de acalmar o coração, é buscando ao Senhor. É dobrando o joelho e clamando a Deus por socorro. E o mais interessante é que quando nós fazemos isso, imediatamente o Senhor Deus nos dá paz. E quando você está em desespero, a primeira coisa que você precisa para resolver os seus problemas é de paz. Quem precisa de dinheiro? Está devendo? Você está devendo? O banco está te procurando, ligando para você? Deus quer te dar paz para você poder resolver esse problema. Está doente? Está com medo? Primeira coisa que você precisa é de paz. Porque quando o ser humano está em paz, Deus consegue orientar da melhor maneira. Então, queridos, não andeis ansiosos quanto ao tempo de vida. Não andeis ansiosos com relação a estas coisas. Mas aqui, Jesus também estava querendo falar de outras coisas. Ele estava falando do cuidado de Deus, ele estava falando que Deus se preocupa com cada um de nós todos os dias, mas também ele estava querendo falar de coisas espirituais. Ele estava querendo ensinar lições espirituais para a vida espiritual dos seus seguidores, dos seus servos. E agora ele usa a figura do alimento, usa a figura das aves em busca do alimento. E ele quer nos ensinar que, assim como o alimento, ele é fundamental, ele é básico para nosso corpo, para nossa saúde física. Jesus está querendo nos ensinar que ele é o único alimento para te manter forte espiritualmente. Jesus é o único alimento que você precisa na tua caminhada cristã, aqui na tua vida espiritual, enquanto você espera por ele. Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. Então, Cristo nos convida a nos alimentarmos dele. Você se alimenta de Jesus? Todos os dias você para se alimentar de Jesus, que é o pão da vida? Interessante que quando Cristo também, ele se chamou de pão da vida, ele estava também querendo dizer outra coisa. Ele estava dizendo, eu sou o pão, porque o pão é um alimento universal. O pão é um alimento que está em todas as mesas. Todas as pessoas têm acesso ao pão. O pão está na mesa do rico, o pão também está na mesa do pobre. O pão está presente em todas as culturas. O pão está presente em todos os continentes. Então, Jesus diz, assim como o pão, ele é um alimento acessível a todas as pessoas. Jesus está dizendo, eu também sou este pão. Eu estou à disposição de todas as pessoas. Então, Jesus, ele deseja alimentar todos os seres humanos espiritualmente. Porque ele está à disposição de todos nós. Há certas coisas que não está à disposição de todo mundo. A saúde, por exemplo, não está à disposição de todo mundo. Quem tem dinheiro paga um bom plano de saúde, quem não tem dinheiro sofre mais. Sabe? Acesso às faculdades não está à disposição de todo mundo. Quem tem dinheiro tem as melhores faculdades, quem não tem dinheiro sofre mais. Mas Jesus está dizendo que ele é acessível a todas as pessoas. Jesus é acessível àqueles que estão sofrendo, mas Jesus também é acessível àqueles que estão felizes e alegres. Jesus Cristo é o pão da vida. E você não terá saúde espiritual se não se alimentar de Jesus, o único
alimento capaz de te fortalecer nos momentos de lutas e dificuldades que você, porventura, ou já experimentou, ou experimentará algum dia. Cristo é este alimento. Quer crescer na fé? Quer se desenvolver na vida espiritual? Você precisa se alimentar de Jesus. Você quer ter alegria em andar nos caminhos da fidelidade? Você quer ter a felicidade de andar nos caminhos da integridade? Só há um caminho. Vai e se alimenta da única fonte de poder que é Cristo. Somente Cristo, vivendo em nós, é que é capaz de nos proporcionar o verdadeiro sentido do que é o cristianismo. Senão, queridos, nós nos tornamos apenas religiosos. E os religiosos, eles são superficiais. Eles seguem doutrinas, apenas. Eu quero dizer que as doutrinas é algo bom. O norte que Deus criou para que a igreja tivesse uma direção. Mas quando você se alimenta de Jesus, você segue Jesus Cristo, porque você o ama. Você segue Jesus Cristo porque agora você convive com Ele e sabe qual é a sua vontade. Não precisa mais a igreja falar para você o que você precisa fazer. As pessoas chegam para mim e me perguntam, irmão Cláudio, eu posso fazer tal coisa? Mas pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Ah, querida, em nome de Deus. A igreja não pode ditar seu comportamento. A menos que você não tenha um relacionamento com seu Cristo. A menos que você não se alimenta dele. Se você ainda não tem esta experiência de se alimentar de Jesus, começa isso a partir de hoje. Hoje nós temos tantos recursos para isso, né? Então é um convite que eu faço para você. Começa a ter esse relacionamento de intimidade com Cristo e você verá que sua vida, sua maneira de enxergar as coisas espirituais vai mudar. E nunca mais ninguém vai ditar seu comportamento. Só Jesus. Porque Ele conhece o teu íntimo. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as tuas intenções. Jesus. A outra figura que eu quero aqui apresentar, que Jesus também utilizou para falar de coisas espirituais, eu quero falar também da figura do lírio do campo. Ele diz, olha para o lírio do campo, olhe para aquela flor, ela não trabalha e nem fia. Para vocês que não sabem o que é fiar, fiar é você mesmo preparar seus tecidos. Fiar. Você utilizar do algodão, fazer a linha e sabe, o fio, e do fio você mesmo faz o seu tecido. Isso é fiar. Minha avó sabia fiar. A máquina de fiar chama fuz. Então, minha avó sabia fiar. Então, Jesus disse, olha para esta flor. Queridos, quem aqui já parou para observar uma flor? Quem já olhou e pegou uma flor silvestre nas mãos? Quem já viu, sabe, experimentou apalpar a textura de uma pétala? Quem aqui já andou pelos campos floridos na época da primavera? Nós admiramos tanta beleza, tanto colorido. Agora eu pergunto uma coisa para você. O que cresce primeiro numa erva, numa planta? O que cresce primeiro? Será que são as folhas? Será que são as flores? O que você me responderia que cresce primeiro? Você sabe o que cresce primeiro numa planta? São as raízes.
as raízes elas crescem, e elas crescem na direção contrária. As raízes elas descem no mais profundo da terra, em busca da água, em busca da seiva, que é vital. Sem a água, as plantas não sobrevivem. Por isso, as raízes, elas se aprofundam e vai buscar na terra a água que é vital. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que, assim como as plantas, as ervas, elas, sabe, se aprofundam, as suas raízes, elas se aprofundam na terra. Ele está nos convidando a fazer a mesma coisa, nos enraizar nele, nos aprofundar em Cristo, que é a água da vida, que é a água viva. Jesus é a água. Um dia, no poço de Jacó, Jesus encontra uma mulher, e a Bíblia chama ela de mulher samaritana, que foi buscar água. E Jesus pede água, ela diz, eu não... Sabe, você sendo judeu, como é que você pede água a mim, que sou mulher, e ainda mais samaritana? E Jesus diz, mulher, se você soubesse algo que eu tenho para te dar, algo que eu tenho para te dar, se você beber dela, nunca mais você terá sede. Às vezes, queridos, nós olhamos para Jesus e nós não compreendemos o que ele fala. Aquela mulher não compreendeu o que Jesus estava falando. Eu posso imaginar, talvez ela pensou, não tem nenhuma vasilha para tirar a água do poço e falar que a água dele é melhor do que a minha. Mas Jesus diz para ela, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Digo mais, a sua vida, sabe, será uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando nós nos enraizamos em Cristo, quando nós matamos nossa sede espiritual em Jesus, você será uma fonte que jorra para a vida eterna. A sua vida muda. O seu desejo agora é de ver as pessoas que você ama também bebendo desta fonte. Você conhece alguém que vive perdida neste mundo? Você conhece alguém que vive por aí em busca de beber em alguma fonte? Você precisa apresentar esta fonte. E dizer para essa pessoa, experimenta da fonte que eu bebo. E você jamais terá sede. Quando nós bebemos da fonte que é Jesus, queridos, a nossa alegria é servi-lo. Nós nunca mais vamos buscar coisas, sabe, viver em busca de coisa para satisfazer o nosso ego. Você não precisa mais disso. E por fim, Jesus fala, então, da longevidade. O mais ansioso que você esteja, você não vai conseguir viver um dia a mais no curso da sua vida. E ele diz para mim e para você, agora no verso 33, ele dá o grande conselho. Mas antes disso, tem outro verso, né? Se eu não me engano, o verso 32. Ele diz, os gentios é quem são assim. Os gentios é quem vivem desesperado em busca de coisas desta vida. No tempo de Jesus, os gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte do círculo de Israel. Mas nos nossos dias, quem poderia ser os gentios? Os gentios poderiam ser as pessoas que não confiam em Deus. Os gentios poderíamos classificar as pessoas que não colocam as suas ansiedades nas mãos de Deus. E ele diz, essas pessoas é quem vive desta forma, desesperado em busca de coisas desta vida para serem felizes. E, queridos, é exatamente isso aí. É deste jeito. Olha as pessoas como vivem nos nossos dias. As pessoas não estão contentes com mais nada. Sabe? E as pessoas
vivem buscando se satisfazer nas coisas deste mundo. Alguém olha e diz, olha, se eu tivesse aquela casa, como eu seria feliz. Outro diz, se eu tivesse aquela família, como eu seria feliz. Outro diz, se eu fosse o fulano de tal, como eu seria feliz. E vivem em busca de coisas desta vida. Essa semana eu estava passando aqui na Vila Joaniza. Aqui, eu não sei o nome daquela rua, mas é uma rua aqui, próxima à Rua Basto dos Tigres. Ali tem uma empresa, tem uma firma ali. E eu me lembro que, nos anos 90, aquela firma era de uma família de japoneses, pessoas japoneses. E as pessoas passavam em frente àquela empresa e via os carros de luxo daquele tempo ali dentro. E provavelmente as pessoas poderiam dizer, poxa, essa pessoa é realizada na vida. Essa pessoa tem tudo que o ser humano precisa ter. Mas ninguém sabe por quê. Um dia, os funcionários chegaram para trabalhar de manhã, encontrou o dono da empresa debruçado sobre a sua mesa com um tiro dentro do ouvido. Ele se suicidou. E eu te pergunto, o que leva uma pessoa que tem praticamente tudo que um ser humano quer ter nessa vida? Empresa, carros de luxo, casas muito boas em bairros nobres, viagens pelo mundo, se suicidar. O que leva uma pessoa a fazer isso, queridos? Jesus está dizendo, olha, os gentios aqui são assim. Eles buscam se realizar nas coisas desta vida. E quando eles veem que as coisas desta vida não são suficientes para trazer a eles o verdadeiro sentido da vida, muitos deles se matam ou entram em desespero e adoecem e morrem. E agora o verso 33. O Senhor Jesus nos dá o grande conselho. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus que Jesus menciona é esta forma de vida que ele veio nos trazer. Que coloca o Senhor Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar, acima da tua família. Colocar Deus acima do teu casamento. Colocar Deus acima dos teus filhos. Colocar Deus acima do teu trabalho. Colocar o Senhor Deus acima das tuas finanças. Colocar Deus acima dos teus bens. Esta forma de vida que reconhece que o Senhor Deus é o primeiro em nossa vida. E depois ele diz, mas também busque a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer buscar a justiça de Deus? Quer buscar a justiça de Cristo? Jeremias 23, 6. Se você tiver com sua Bíblia e quiser ir lá, você pode ir. Jeremias 23, 6 diz, em seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, este é o nome com que o chamarão, Senhor, justiça nossa. Queridos, justiça ou a justiça não é um código moral. A justiça não é o código de um bom comportamento. A justiça não é o moralismo. A justiça não é o legalismo. A Bíblia nos diz que a justiça é uma pessoa. A justiça é Cristo. Então Jesus está dizendo, busquem viver uma vida de comunhão diária e permanente comigo, que sou a pessoa justiça. E quando você vive esta vida de comunhão, de relacionamento íntimo com Jesus Cristo, a única fonte de justiça, Jesus diz, todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Essas coisas que nós mencionamos no texto de hoje. Todas essas coisas que são necessárias para você viver, Deus acrescentará na sua vida. Você percebe que quando você vive essa comunhão com Deus, buscando Jesus em primeiro lugar, tendo Jesus como a única fonte de justiça, tendo esse relacionamento íntimo com Ele, Ele diz, vosso Pai que está no céu, Ele sabe que você necessita de todas estas coisas. Então, por isso, busque o reino de Deus. Busque a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Você vai ter problemas? Vai. O seu dia vai ter dificuldades? Vai. Você vai chorar no seu dia? Vai. Você vai ter, momentos que você vai ficar nervoso lá no seu trabalho? Vai. Mas há uma diferença quando você está em Cristo. Há uma diferença quando você está em Jesus. Há uma diferença quando você se colocou nos braços poderosos de um Deus que sabe o que você precisa e Ele cuida de você. Entende essas coisas, queridos? Jesus está te chamando hoje para manter este relacionamento com Ele. Cristo está convidando você a sair de uma vida espiritual medíocre e passar a ter uma vida espiritual autêntica. Cristo está chamando você para sair do formalismo da religião e começar a viver um cristianismo que abre os teus olhos e te liberta. É isso que Jesus está te chamando. Quando você começar a viver desta forma, o teu desejo, querido amigo, querido irmão, é começar a divulgar este reino, o reino de Deus, para as pessoas. Quando você começar a viver este relacionamento com Jesus, você vai querer também transmitir para as pessoas. Outro dia alguém perguntou para o pastor Rodrigo Silva, por que você fala assim? Passa a impressão que a sua crença é melhor do que a crença do outro. E ele diz, não. É porque a marca que eu represento, eu tenho tanta confiança nela que eu queria também que os outros experimentassem essa marca. A marca que você representa, Jesus, você tem tanta confiança nela que você seria capaz de divulgar ela para outras pessoas e dizer, use esta marca, porque eu garanto, eu te dou garantia. Ou você vive um cristianismo tão medíocre que as pessoas olham para a sua marca e dizem, essa marca é uma imitação, não me chama atenção, assim, como diz minha esposa aqui. Está me ajudando aqui no celular. Como é que você representa esta marca? As pessoas que te rodeiam têm vontade de seguir o Jesus que você segue? As pessoas que te rodeiam têm vontade de frequentar a igreja que você frequenta? As pessoas que te rodeiam têm vontade, têm o desejo também de participar do círculo religioso que você participa? Ou as pessoas que te rodeiam falam, não sei, viu? Queridos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Assim como Jesus diz que você, para ter a beleza do lírio do campo, é preciso ele enraizar e buscar a água que é vital. Jesus disse que para você ter a beleza de uma vida cristã, que chame a atenção, é preciso você enraizar nele e beber desta água, que vai saciar a tua sede e vai fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Esta era a meditação que eu queria trazer para os irmãos. Que você amanhã, ao acordar, lembre deste Jesus.
lembre-se deste Deus maravilhoso. E assim como as aves do campo, as aves dos céus, que você tire aquele momentinho, ali deitado mesmo debaixo do cobertor, e mantenha seu contato com Ele. E ali você conversa com Ele, e depois você sai para o seu dia. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus e que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja em cada um de vocês. É o meu desejo sincero. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa aí. Quem é que está no controle aí da live? Dá tempo a gente botar um louvor ou não? Acho que não. Dá não? Cadê? Cadê o Lucas? Me responde aí, Lucas. Dá tempo ou não? Hã? Acho que vai acabar agora. Vai acabar? Dá tempo ou não? Não. Tempo, dá tempo? Dá tempo de colocar um louvor para a gente encerrar com louvor? Dá, acho que dá. Dá tempo, não dá, Lucas? Fala para nós aí. Sim, dá tempo. Dá tempo, Dá tempo, então. Eu tô sem Então microfone. coloca um louvor chamado Cuidará de Mim Também. Claro, um momentinho. Por favor. E aí depois nós vamos encerrar em oração. Enquanto este louvor estiver tocando aí, você ore no seu coração e fala assim: Jesus, até agora eu não experimentei direito o que é viver este relacionamento de intimidade contigo. Mas a partir de hoje, me ajude a viver este relacionamento, me ajude a experimentar viver isto. Eu quero ter esta experiência contigo. Ore no seu coração enquanto nós louvamos ao Senhor.
É isso. Se Deus protege as aves, ele vai proteger você também. Se Deus cuida das aves, ele cuidará de você também. Coloque sua confiança em Deus. Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esta oportunidade de cultuarmos a Ti. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos em Teu nome e cantarmos louvores a Ti, como exaltação ao Senhor, porque o Senhor é o nosso grande Criador. O Senhor é quem cuida de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá a garantia de que o Senhor nos dá o que nós precisamos todos os dias para viver. E por isso nós agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Queira abençoar cada um dos Teus filhos que aqui estão participando desta live. Que amanhã o Senhor esteja com cada um deles, por onde quer que eles andarem, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Amém. Senhor Deus, tem misericórdia de cada um deles e proteja e livre do mal. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. 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 Obrigado, Cláudio, pela mensagem, viu? Deus abençoe você. Muito bom. Amém. Amém. Até sábado. E a foto? Deus quiser. Tira a foto para nós, Lucas. Eu vou printar aqui, só um momentinho. Quem mais está na live aí? Quem é que está participando aí? Que eu não consegui ver aqui. Pessoal, enquanto isso, vão abrindo suas câmeras, porque o Google está configurado para poder, conforme o pessoal ir abrindo e aparecendo para mim, tá bom? Então, é o tempinho que vocês se arrumam. Sim. O microfone está no vídeo, não adianta você falar baixo, não. Aí. Pessoal, estou esperando aqui. Aí, dona Marlene. Cadê, Paty? Você? Paulinho. Não dá para ligar a câmera, gente. Então, vou printar aqui. 3, 2, 1. Sorriam. Na hora da foto você saiu? Na hora da foto a Dilene saiu. Só mais um. 3, 2, 1. Sorriam. Aê, perfeito. Boa noite. Lucas, deixa eu perguntar, está no YouTube? Está no YouTube. Beleza. No momento do apelo, para quem está no YouTube, ficou um fundozinho musical. Para quem estava na chamada, não aparece, por conta que eu estou usando um computador e tal, tem alguns percalços, né? Tranquilo. Reforça aí, mestre, o convite aí para o jantar. Sim, verdade. Dia 27, sábado à noite, teremos o jantar para os casais. Quem não fez a inscrição tem que fazer, né? Tem que fazer essa semana, nós temos até semana que vem para fazer. Fala para eles que os casais que ainda não casaram, mas que estão namorando o noivo, pode participar também. Exatamente. Se estiver namorando, pode. Se não tiver, não pode. Tá certo. Cadê meu pai? Gente, uma boa noite a todos. Boa noite a todos para você. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, tá bom? Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Deus abençoe a todos.
Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça